Uma boa noite a todos os irmãos. É muito bom novamente estar aqui, mesmo tendo esse compromisso de nós fazermos esta troca de informação, essa troca de conhecimento, porque tudo aquilo que a gente traz aqui, a gente vai buscar e a gente aprende a cada dia, a cada tema. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, é uma coletânea de preces. Ele traz umas definições de prece e ensinamentos de como se faz uma prece para diversos assuntos, tá? Mas eu, primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês que eu escolhi um tema específico deste capítulo, que tem como título A Ação da Prece. É sobre isso que nós vamos conversar, nós vamos trocar essas informações hoje, tá? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que nós estamos, no Outubro Rosa, e eu vim de rosa, não foi à toa. Mas eu queria fazer mais um alerta também, que muitos nós, homens, não sabemos. 1% dos cânceres de mama acontecem nos homens também. Nós não estamos isentos, tá? Principalmente quem tem algum familiar, como mãe, avó, que teve esse problema, é bastante interessante ter o cuidado também, tá? Então, voltamos ao nosso assunto, que nós vamos conversar hoje sobre a ação da prece. Lá no capítulo anterior a esse, o capítulo 27, que tem como título Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que o acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias boas e sãs. Ele, então, adquire desta maneira, desse modo, uma força moral necessária, possível a vencer as suas dificuldades e a fazê-lo a voltar ao seu caminho, ao caminho reto, se por acaso deste ele se afastou. A prece, então, ela é uma invocação. Por ela nós nos pomos em relação com o ser a quem nós nos dirigimos. Ela pode ter como objeto simplesmente um pedido, ou um agradecimento, e até um louvor. Podemos orar por nós mesmos, podemos orar pelos outros, pelos amigos que já se foram. Isto quer dizer, podemos orar aos vivos e aos mortos, ou desencarnados, como queiram. As preces, elas são sempre dirigidas a Deus. E Deus, então, tem os seus espíritos de luz que são encarregados de fazer, então, as designações, as execuções de suas ações, tá? Toda a ação boa, toda a oração boa que é feita de coração, ela passa pelo crivo dos bons espíritos e chega a Deus, e Deus nos atende, sabe? É mais ou menos assim, podemos dizer, quando nós estamos alguém vem nos pedir um serviço muito difícil, e nós dissemos assim, nós então somos os espíritos, não, essa bronca não é para mim,
essa bronca é para o chefe, e ele vai nos atender. Ela sendo boa, ele vai nos atender sempre. Allan Kardec, nas suas explicações sobre a ação da prece, ele simplesmente define como uma conversa que é estabelecida entre o ser a quem a gente se dirige, que é na qual quem ora, né, ele expressa sempre aquilo que ele está sentindo no momento. Nós nos abrimos na prece. Por quê? Porque nós confiamos nesse recurso sublime que ele é percebido pelo homem desde o início do nosso desenvolvimento espiritual, sempre variando a sua maneira e ao seu uso conforme o andar dos tempos. Assim, a prece ela tem uma ação direta e positiva quando ela sai do nosso íntimo, lá do nosso interior, com confiança, com humildade. Ela chega com certeza, sendo assim feita, a quem nós a dirigimos. E a quem nós a dirigimos recebe tudo aquilo que nós queremos ofertar. A prece, ela atrai sempre os bons espíritos. A prece boa atrai os bons espíritos sempre. Que, além disso, nos auxiliam, nos inspiram, nos dão boas ideias, estimulam os nossos esforços para a correção dos nossos erros. E também nos fazem nos afastar do mal. Nos dá a força suficiente para que nós possamos resistir às nossas tentações internas. Enfim, as nossas orações, elas sempre são atendidas, embora nunca no tempo, às vezes, que nós a queremos, porque Deus nos socorre sempre. E qual é que é a eficácia da prece? Há quem conteste a eficácia da prece com um simples fundamento, do princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, seria inútil, então, né, torná-las, expô-las a Deus. E ainda acrescento que assim pensam estes, que achando-se tudo que no universo já está encadeado por as leis eternas, não podemos nós, com as nossas súplicas, mudar os decretos de Deus. Podemos. Sem dúvida algumas. Há leis naturais, há leis imutáveis, que essa nós não podemos mudar. Tá? E essas não podem ser abrogadas ao capricho simplesmente de cada um de nós. Daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, isso aí é uma grande distância. Não é verdade. Porque se assim ou fosse, nada mais seríamos nós, homens, espíritos, do que simplesmente um instrumento passivo. Sem livre-arbítrio, sem nenhuma iniciativa. Então, nessa hipótese, só nos caberia fazer o quê? Curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem, ao mínimo, cogitar evitá-las. Nós podemos. Nós não vamos ficar esperando o raio cair na nossa cabeça.
Nós temos que tentar desviar dele. Isto é ação. Deus não nos outorgou a razão, Ele não nos deu a razão e a inteligência para que nós a deixássemos assim, sem serventia nenhuma, à vontade, para não querer. A atividade, então, para que nós ficássemos inativos? Não. Deus quer nós ativos. Sendo então livre o homem de agir num sentido ou no outro, óbvio que nossos atos acarretam a nós e aos demais consequências, sempre subordinadas ao que nós fizemos ou não. Somos culpados por aquilo que nós fizemos, sempre, não é verdade? Qual é que é a ação da oração? O que é mais importante? É a ação ou é a oração? É a oração ou é a ação? O que é orar? O que é uma oração? Simples. Orar é falar com Deus. Na maioria das vezes, devemos sempre, junto com as nossas orações, termos ação, agir. Para que isto? Para que o nosso sonho desejado se torne uma realidade. Pois nós não devemos jamais simplesmente esperar que Deus faça a sua parte e nós não façamos nada. Nós temos que fazer a nossa parte também. Em Mateus capítulo 7, versículo do 7 ao 8, tem umas passagenzinhas, umas citações de Cristo, diz assim: peçam e lhes será dado, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, pois aquele que à sua porta bater, ela se abrirá. Essas citações têm ação. É necessário, então, além das nossas orações, a nossa ação, para que nós possamos ter a reação que queremos de Deus. Oração, ação, a reação nós vamos receber. Daí podemos dizer, então, que a oração ela é composta de dois verbos: orar e agir. Oração, ação. Nada disso, mas nada disso terá também nenhum valor se nós não tivermos em nossos corações, em nossa mente, no nosso espírito, a nossa fé verdadeira. Aquela fé que o Cristo nos ensinou. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, essa passagem é interessantíssima. Para tudo aquilo que pedires em oração, tenha a crença de que vais receber. Uma oração e a nossa fé. Isto é o que chamamos na religião a fé verdadeira. Pois a fé é a fé sem obra, ela é totalmente nula. É o que podemos chamar de fé morta. Que adianta dizermos que temos fé em Deus, se nós não mover uma palha sequer para nos ajudar? E muito menos até para ajudar o outro, o nosso irmão necessitado. Não adianta dizermos, eu tenho fé em minhas orações, se não tivermos as obras, para que tenhamos a resposta de Deus.
Por exemplo, nós, num dia de frio, chovendo, nós indo para nossas casas, passamos por um morador de rua, molhado, com fome, e nós ligeiramente façamos a nossa oração. Ó Pai bondoso, possa dar o teto a esse irmão, o calor a esse corpo e o alimento que esse irmão necessita, e nós entrarmos na nossa casa. Na nossa casa nós temos o calor, o alimento e o agasalho. Nós, nessa passagem, fizemos o quê? Uma oração. O que nos faltou? A ação. E isto é só um exemplo. Nós podemos também termos um amigo que nos pediu, vamos fazer uma corrente de oração que eu preciso me livrar de um vício. E nós fizemos um grupo de oração. E esse irmão também ele vai ter que se ajudar. Ele vai ter que mover a sua palha também. E o nosso grupo, além de fazer as orações, dar o incentivo necessário a ele, para que ele possa vencer dia a dia o seu vício. Isto é, oração e ação, para que nós possamos ter a reação de vê-lo bem curado. Bem curado. Pois seca a garganta, né? Pois é unindo então esses dois verbos, orar e agir, que nós estaremos então obedecendo aquele grande mandamento que Jesus nos deixou. Amar ao próximo como a ti mesmo. É dessa forma, orando e agindo, que nós vamos ser atendidos. E é assim que nós vamos nos tornando o verdadeiro cristão. Pois esta é a maior virtude do verdadeiro cristão: orar e agir. Ter a sua fé com obras, nunca uma fé morta. Eu gosto muito de ouvir algumas passagens, algumas conversas, vocês também devem gostar, do filósofo Cortella. E ele me fala muito bem qual é o sentido da vida, quando ele fala que falou para os seus filhos deles. A vaca não dá leite. Vocês sabiam que a vaca não dá leite? Tem que tirar. Senão nós não temos leite. Tente escutar um dia ele falando isso. Tem que se acordar às 4 horas da manhã, com um frio gelado, entrar dentro do galpão, maniar a vaca, limpar as suas bostas que tem ali. Eu já tive o prazer de passar por isso, é muito interessante. E sentar no banquinho, amarrar a sua cola, para que senão ela vai nos bostear todo, e tirar o leite, senão nós não temos leite. A vaca não dá leite, nós temos que sacá-la. A vida do céu não cai tudo, nós temos que ir em busca. Que a paz do Cristo esteja nos corações de todos vocês. Muito obrigado por me ouvir, e que possamos estar sempre com as nossas orações e as nossas ações ativas sempre, e com a nossa fé verdadeira. Um abraço em todos. Muito obrigado.